Oi, Sil, tudo bem? Boa noite, boa Boa noite, noite! tudo Finalmente ótimo. estamos aqui nessa live hoje, no domingo, né? No domingo, porque hoje a Demorou, Silvânia né? teve um compromisso de trabalho, né? Então, a Seduc também estava 15 dias sem live, porque eu estava com problema de saúde, mas graças a Deus eu estou aqui de volta, né? Abrilhantando aí um pouquinho a página da Seduc com as lives, com profissionais renomados, profissionais com muita experiência, como Silvânia Barreto, hoje aqui conosco, né? Estávamos com muitas saudades aqui das nossas lives, mas as nossas lives continuarão no sábado, né? Todos os sábados às 18 horas e atipicamente quando for preciso ajustar, a gente vai ajustando de acordo aí com os profissionais que vêm bater esse papo gostoso aqui com a gente, né? Dando sequência aí, a gente vem passando por tantas surpresas, né? Tantas coisas diferentes, desafiadoras, mas assim, tudo que aparece de diferente e desafiador, eu digo que a educação está de parabéns, né? Porque nós estamos vivendo hoje um tempo assim que nós nunca passamos, nunca vivemos na área da educação. Então, hoje, a educação está de parabéns, né? Porque cada hora é uma coisa que surge, a nuvem de gafanhotos chegando no Brasil, né? É a poeira do Saara também se aproximando da América, agora é pandemia, é tudo chegando aqui, né? Mas nós estamos firmes nas escolas, como educadoras, fazendo o nosso trabalho, vivendo esse momento desafiador, né? E hoje, com Cada muito hora é uma prazer, novidade, né, Cris? pois é, e hoje, assim, com muito prazer, a Seduc vem trazer a Silvânia Barreto para conversar um pouquinho com vocês sobre gestão nesse momento desafiador da pandemia, né? Vamos apertar aí a setinha, o aviãozinho, vamos compartilhar essa nossa live. Os convidados que estão aqui, que não curtem ainda a página da Seduc, que não nos segue ainda, por favor, sigam a gente. A gente tem sempre novidades, estamos com cursos online e tem muitas novidades ainda vindo por aí, né? Então, agora eu vou dar a palavra um pouquinho para a Silvânia falar um pouquinho de quem é a Silvânia Barreto, como começou, né, a sua trajetória profissional. Silvânia é mestre em educação, é pedagoga, é psicopedagoga, é orientadora educacional e hoje ela trabalha como diretora de ensino de uma instituição aqui na Vila da Penha, né? E hoje a gente recebe ela com muito prazer. Então, Silvânia, a palavra agora é toda sua. Seja muito bem-vinda aqui com a gente na Seduc. Obrigada, Cris. Eu quero agradecer o convite, né? Agradecer a oportunidade de falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo. Agradecer o reencontro, né? Porque já trabalhamos juntas em algum Verdade. momento das nossas vidas, né? Vida de professor é assim, né? Ora a gente está junto, ora a gente está em instituições diferentes, mas está sempre se esbarrando pelo mercado, não é Com verdade? certeza. Então, quero agradecer o convite e o reencontro, porque é um momento de estar contigo profissionalmente. Isso me dá prazer. Que bom, fico Me feliz. apresentar, eu gosto de começar dizendo que eu sou professora. Para mim é a melhor apresentação, é a que mais me dá orgulho, sabe? Sinceramente, ser professora é algo para mim extremamente prazeroso, né? Viver a sala de aula, viver essa história de escola, eu sempre digo que se eu não fosse professora, eu não saberia o que ser, porque eu acho que eu nasci para dar aula, eu nasci para lecionar, então eu prefiro me apresentar como professora, é a profissão que mais afaga o meu coração e mais me alegra nesse momento de apresentação. Perfeito, Silvânia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Bom, Sil, nós sabemos aí, né? Vamos ao assunto da nossa live. O pessoal pode ir compartilhando. Quem tiver perguntas para a Silvânia, façam. Lembrando que a Silvânia adora falar demais.
e nós só temos 45 minutos de live, tá, Silvânia? Preciso, inclusive, ser interrompida. É isso. Se eu estiver falando mais do que o tempo permite, por favor, me avise, porque senão eu começo e não paro mais. Olha aí, ó, tem gente dizendo que você é a melhor diretora da Zona Norte. Olha que legal isso. Se sinta muito lisonjeada. Com certeza. E é verdade, né? É um carinho. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Silvana e eu sei a excelente profissional que ela é, assim como também um excelente ser humano, né? É super competente mesmo naquilo que faz e ama o que faz, né? Porque educação é isso, a gente precisa amar educação para fazer educação, né? Então, vamos lá, Silvio. Eu preparei algumas perguntas para você, né? E vamos ver aí como é que vai ser o nosso bate-papo. Espero que o pessoal goste. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço para as minhas alunas da universidade responderem por mim, tá bom? E assim, uma novidade para vocês. Aguardem que a Seduc vem com um curso online da Silvânia Barreto, em breve. Então, vocês, ó, ex-alunos da Silvânia, se preparem, que está chegando aí um curso online da Seduc com a Silvânia Barreto. Vamos lá, Sil. Sabemos que a gestão escolar, né, sofreu assim vários impactos nesse período aí de isolamento social, né? Fechamento repentino das instituições, implicações na saúde financeira da escola, né? Assim, uma falta de preparo tecnológico, de todo mundo ter que correr e quem não sabia mexer com a tecnologia teve que aprender na força, né? Na força e na coragem, e entre outros fatores, com algumas exceções, né? Como a gente pode lidar com esse cenário e obter êxito, né, nessas tratativas? Se você quiser atentar para algum item em específico, fica à vontade, tá bom, Silvânia? Pode responder essa primeira questão aí. Então, Cris, o momento das escolas hoje é um momento bem difícil, né? Um momento que a gente pode dizer que sofremos algumas rupturas, né? Algumas instituições se encontram numa situação ainda mais complicada em função da pandemia, mas como você disse no início da live, a educação está de parabéns, né? Porque de uma forma muito repentina a gente precisou se reinventar. Eu costumo dizer que as mudanças são necessárias, as mudanças são devidas, elas vêm para o nosso crescimento, eu sempre digo isso. Mas em alguns momentos é melhor que a mudança seja feita no amor do que na dor. E essa pandemia trouxe mudanças pela dor. A gente não pode dizer que a gente buscava esse cenário educacional. A gente não buscou esse cenário hoje. A gente precisou, de forma brusca, se reinventar para permitir que a educação pudesse dar continuidade, para permitir que os nossos alunos não ficassem desamparados, né? E a gente precisou realmente modificar a nossa rotina, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar numa live dentro do meu quarto. Isso nunca me passou pela cabeça. Mas foi a pandemia e o novo cenário educacional que fez essa realidade acontecer. Então, tudo que eu estou vivendo hoje é novo. As aulas online, né, as aulas em que a gente está oferecendo para as residências, ela não era permitida para a educação básica. Educação à distância nunca foi o foco da educação básica, né? A educação básica precisa, claro, e ainda vai viver esse momento, da situação da aula presencial. Mas, de repente, eu me lembro que foi muito de repente, numa sexta-feira, numa quinta-feira, nós recebemos a informação de que segunda não abriríamos mais. Foi algo assim bem pertinho do fim de semana. E eu me lembro que a gente tinha uma atividade no sábado na escola, um simulado, né, do Fundamental 2, né, Fundamental Séries Finais, a gente tinha, anos finais, a gente tinha um simulado no sábado e a gente recebeu a notícia que na segunda a escola estaria fechada. Então a escola precisou realmente
tomar um baque, porque foi um baque para a escola, e não foi só a escola afetada, porque as famílias também foram afetadas com essa mudança. Verdade. Então a gente se coloca também no lugar da família, porque eu sempre digo que como escola eu me posiciono enquanto educadora, mas eu também vivo a dor como mãe, porque eu tenho 2 crianças em idade escolar. Eu tenho 2 meninos em fases escolares bem diferentes. O meu pequeno está cursando o 1º ano do ensino fundamental, o ano da alfabetização. Então, eu sei exatamente a dor da mãe, porque eu também senti. Você é alfabetizadora, que eu sei, e excelente, por sinal, né? Sim. Mas eu nunca alfabetizei na minha vida enquanto professora. Eu comecei na educação infantil e a minha oportunidade depois foi para as séries finais do Fundi 1, né? 4º e 5º ano, antiga 3ª e 4ª série, que hoje seria o 4º e 5º ano. E hoje eu me vejo precisando ativamente estar envolvida na alfabetização do meu filho. Então não foi só a escola que sofreu a ruptura, as famílias também sofreram essa ruptura. Então, de tudo isso que você falou, eu acho que a dificuldade maior foi a mudança de forma brusca, porque o online ele deve ser prazeroso. O online deveria ser um a mais, como acontece nas escolas. As plataformas que a gente usa têm a aula presencial e possibilitam algo a mais na plataforma. Então o aluno entra no fim de semana, entra no tempo mais livre, pelo computador, pelo notebook, pelo Chromebook, o que ele for usar. Hoje não. Hoje ele precisa apenas ver o computador como uma ferramenta fundamental para o dia a dia. Perfeito, Silvânia. Verdade. Tudo isso que você falou, eu assino embaixo mesmo também, como profissional e como mãe, né? Realmente é um momento... Todo mundo se reinventou, como a Maris acabou de falar. Todo mundo precisou se reinventar. E é verdade que não foi só a educação que se reinventou. Quantos profissionais hoje estão vivendo também um novo mundo? Ou fora ou home office. Até os que estão home office precisaram se reinventar. O quarto virou escritório, o computador precisou ser compartilhado com os filhos, e quem tem mais filhos piorou a situação. Verdade, Silvânia. Estamos vivendo, né, esse grande desafio de entregar conteúdos escolares com a mesma assertividade, né, que o ensino presencial. Aos estudantes e também às famílias, como você disse, né? Ainda assim, nós precisamos manter toda a equipe docente motivada, mesmo diante de tantos entraves, né? Qual seria a estratégia que você utiliza, né, para aumentar esse engajamento dos profissionais nesse momento aí de pandemia? Cris, essa situação fez a equipe docente sofrer bastante, né? O professor sempre viveu a sala de aula em toda a vida dele, né? Exceto os professores do ensino médio que já tinham até uma experiência de cursinhos, uma experiência mais online, né? De cursos, de simulados. Mas os professores da educação infantil, do ensino fundamental, tanto séries iniciais quanto os anos finais, eles precisavam a vida inteira do espaço da sala de aula para viver. Toda a vida profissional foi assim. Então eu digo que todos nós da escola sofremos de alguma forma, mas a equipe docente foi, na verdade, quem mais sofreu. Por isso, essa necessidade da equipe pedagógica está tão próxima da equipe docente nesse momento. Porque o professor precisou trazer a escola para dentro da casa dele. Mas nem tudo ele conseguiu trazer junto, né? Eu lembro que a gente fez uma reunião logo no início desse período de pandemia, e uma das falas que eu ouvi foi essa: nem tudo que está lá na minha sala eu pude trazer para dentro da minha casa. Então, alguma coisa ficou para trás, sabe? Algo em que era fundamental para que ele lecionasse ficou na escola, e isso ele não pôde trazer. Então, cabe à equipe pedagógica, direção, coordenação, orientação educacional. Quando você falou de uma das minhas formações de orientação educacional, eu lembrei exatamente disso, né? Do quanto o orientador educacional hoje
se faz necessário nesse contato, apesar da distância, né, nesse contato online, que ao mesmo tempo que é longe, é perto, porque eu estou te vendo aqui do meu lado, mas a gente está bem distante. E essa é a única forma de dar esse apoio, Cris. É ligando para o profissional, é fazendo reunião. Eu outro dia fiz uma reunião em que falar de escola era proibido, com a equipe. Justamente para dar esse espaço que você sinalizou. Nós abrimos uma sala no Zoom, chamamos de café da tarde, não me lembro, café entre amigos, a gente deu um nome na ocasião, e cada um, professor, né, profissional presente, trouxe uma caneca, e aí ali a gente bateu papo, a gente riu, a gente chorou, a gente se abraçou virtualmente, a gente lembrou das piadas do dia a dia na sala dos professores, nos corredores da escola, e isso fez um bem enorme. Até chorar foi muito legal. Então foi uma das dicas que eu dou, é essa, esses encontros sem falar de escola, que é impossível, porque a gente sempre fala da escola, mas pelo menos a gente está num momento descontraído. Eu pedi que fosse num fim de semana. Rimos muito, a Maris lembrou aqui, rimos muito, porque aqueles professores que são sempre comediantes, que sempre tem, né? Na sua escola deve ter também. Aqueles que nos tiram sorrisos, gargalhadas longas. A gente tem esse na equipe. E aí a gente conseguiu extravasar um pouquinho, né? Descontrair, rir um bocado. Então, assim, foi maravilhoso. Essa seria a minha dica desses encontros fora sala de aula, para um momento de felicidade maior ainda. Excelente, Sil, excelente. É verdade. A gente precisa desse momento, né, para desestressar um pouco, para falar de outras coisas, para sorrir, né? Porque já é um momento tão difícil. Imagina se a gente for ficar, né, nesse momento de frustração, onde aí um monte de gente está tendo problemas com ansiedade, com depressão, por estar nesse confinamento, nesse isolamento, né? Então, esse é um momento muito bacana. Tem uma pergunta aqui, ó, do Wagner. Ele está perguntando o que a SEDUC pretende agregar para o período pós-pandemia, tendo em vista esse momento de aprendizado imposto pela pandemia. Olha aí essa pergunta aí, Sil, né? Muito, muito pertinente essa pergunta, porque assim, pós-pandemia nós estamos fazendo já os nossos planos de ação de retomada, né? Porque, na verdade, Cris, a gente agora está vivendo um novo mundo. O mundo que a gente viveu até a pandemia não existe mais. Né? O ensino híbrido agora, ele veio para ficar. A tecnologia, o mundo virtual, ele agora será muito mais presente na nossa vida do que foi antes. Isso. Então, pós-pandemia, a escola vai precisar também permanecer com esse ensino híbrido. Só que agora a gente vai usar as duas possibilidades. A gente vai ter o ensino presencial e também o ensino híbrido, justamente para continuar vivendo esse período até que as coisas realmente se restabeleçam, né? Permaneçam de forma mais satisfatória, porque nós, responsáveis, estamos também ainda muito inseguros com esse retorno, não é, Cris? A gente que tem filho pequeno, a gente teme o contágio, a gente fica na dúvida que se a criança realmente vai tomar todas as medidas de acordo com o protocolo. Todas essas dúvidas são comuns. Por isso que o ensino híbrido veio para ficar, porque esse responsável vai ter ainda o direito do ensino online, do ensino da aula ao vivo, do ensino ainda chegar na sua residência nesse período de dificuldade. Exatamente, porque na verdade o ensino híbrido nada mais é do que uma metodologia ativa. E a metodologia ativa não surgiu agora, ela surgiu há muitos anos atrás, né? Ela agora está entrando novamente aí e agregando aí nesse ensino remoto para poder ajudar as escolas nesse momento desafiador, né? E aquilo que a gente não fazia, Cris, de forma presencial, a gente passou a fazer e a gente descobriu possibilidades na plataforma que a gente já tinha e que não usava. Muitas escolas
já tinham possibilidades desse mundo virtual, mas o presencial era tão enraizado, né, na nossa vida, a vida inteira a sala de aula foi fundamental. Né? Hoje a sala de aula ela é necessária, mas ela não é mais fundamental, porque a gente vê que o ensino acontece sem propriamente a sala de aula. Exatamente, e nós vamos viver agora aí esse momento, né, híbrido, né, de rotação por estações. Né? Online e presencial ao mesmo tempo, não é verdade? Falando em gestão, estamos vivendo aí nas escolas esse novo tempo de muitas conexões, né? Hoje as conexões elas vêm como instrumento de transformação na educação, né? E através dessa transformação vai surgindo então o conceito da liderança adaptativa e com a sua vista, né? E a sua assim vasta experiência, sua visão em liderança, fale um pouquinho aí sobre esse conceito de liderança adaptativa e como podemos utilizá-lo. Então, Cris, a liderança, né? Eu gosto sempre de falar de liderança porque a gestão participativa é a única gestão que faz com que a escola caminhe de forma segura, né? É quando o gestor consegue realmente participar ativamente da prática escolar. E a liderança adaptativa nada mais é do que a gente conseguir viver os conflitos e buscar nesse conflito possibilidade de caminhar. Por mais que tenhamos dúvidas, por mais que tenhamos receios ou medos. A direção hoje precisou da liderança adaptativa. Não houve nenhum líder escolar que não viveu esse momento. Né? Todo gestor, todo profissional de ensino precisou se adaptar a essa nova realidade. E a liderança adaptativa precisou também ir na residência do professor para dar o apoio que ele precisava para poder a aula acontecer. Então, a liderança adaptativa não é só estar pronto para as diversidades, estar pronto para as mudanças, mas também fazer com que o outro se adapte. Porque eu tenho o computador, eu tenho o notebook, né? Dei o notebook sem pensar na aula online. Meu filho mais velho ganhou o notebook para outro fim, o que favoreceu, porque agora os dois estudando no mesmo horário, me possibilitou que um utilizasse o notebook e o outro o computador da residência. Mas eu tenho que lembrar que nem todo professor, nem todo educador poderia estar nessa realidade confortável com o computador em funcionamento. Então, o que é liderar de forma nessa liderança adaptativa? Permitir que o teu profissional também se adapte. Essa é a maior importância. Então, a gente precisou, inclusive, dar suporte tecnológico à equipe. Mandar profissional para consertar o notebook que antes não funcionava, mas precisava agora funcionar. Então, eu vejo a liderança adaptativa dessa forma, permitindo que todos trabalhem de forma favorável. Perfeito, Silvânia. E é muito importante não deixar, né, que haja o distanciamento entre a família e a escola, porque a gente é prioridade nossa enquanto escola o tempo todo envolver a família e fazer a parceria com a família. Então, é muito importante que não haja esse distanciamento, mesmo de forma remota, né, entre a família e a escola. Nesse momento, é fundamental, né, que as partes mantenham a empatia. Né? É fundamental isso. E como gestora, e com as incertezas se teremos ou não retorno presencial, porque cada hora muda, todo mundo muda toda hora, né? Cada hora o prefeito assina uma coisa, hora é uma data assina outra. Pois é tanta assinatura, né? O que você acha nesse retorno presencial? Como planejar essa retomada, as aulas de forma presencial, caso haja direcionamento ao retorno pelas autoridades? Então, Cris, antes de falar do retorno, eu quero compartilhar um pouquinho da tua fala inicial, quando você falou das famílias, da gente estar próximo das famílias, né? Fundamental, porque as famílias sofreram muito com essa mudança da rotina escolar. As famílias sofreram de forma drástica.
Por quê? Porque hoje o responsável, né, que está em casa, sendo ele a mãe, sendo o pai, precisa estar ativo, precisa estar diretamente ligado ao estudo do filho. O que antes dava direito de estar um pouquinho mais distante e permitir que a escola por si fizesse o seu trabalho. Muitas famílias, as que estavam mais distantes, acabaram sofrendo mais, porque agora o pai ou a mãe precisa estar do lado efetivamente, principalmente dependendo da idade da criança. É claro que os filhos mais velhos, talvez com mais maturidade ou com mais habilidade tecnológica, nos deu o direito de permanecermos apenas supervisionando, que não pode deixar de supervisionar, porque a criança, por mais habilidade que tenha, se a família não supervisiona, a família não tem certeza que ela está aprendendo, né, efetivamente presente na sala de aula. Então, eu acho que o contato da família é fundamental continuar, mesmo que de forma remota. Agenda digital, que a gente já usava, o que foi um facilitador, porque se a gente ainda tivesse agenda de papel, seria um complicador, porque as agendas não estariam sendo usadas. Como a gente já estava adaptado à agenda digital, isso foi um facilitador, porque o pai continua conversando com a escola diariamente pela agenda. Fora o e-mail e fora o telefone, porque como a escola veio para nossa casa, os telefones também vieram. Então a secretária está em casa com o telefone respondendo o WhatsApp, a coordenadora está em casa com o telefone, todo mundo continua com esse contato. Então eu acho que o contato da família é fundamental, inclusive com as reuniões, porque eu também vivi agora um momento novo dando reunião online. Nunca tinha dado reunião online na minha vida. São 33 anos de magistério. E a reunião online apareceu hoje, em 2020, né? Então, essa reunião online permitiu que a gente estivesse ainda mais perto das famílias, porque aí a gente se comunicou pelo chat, as respostas foram dadas, o resultado foi bem positivo. Agora, falando do retorno, né, da retomada. Bom, de acordo com as autoridades, né, há agora a possibilidade, né, do retorno ser em julho, meado de julho, provavelmente entre 10 e 15. Mas eu também, como você, vivo essa incerteza, porque é um governo que a gente também teme acreditar, né? Porque ora a ordem é dada, ora a ordem é retirada. Então a gente está nesse meio, um pouco preocupado de como fazer. Mas a retomada acontecendo, Cris, a escola precisa, na verdade, se preparar para esse retorno. Não dá mais para pensar que ele pode ser mais tardio. Ele está mais próximo do que a gente imagina. Então, as escolas precisam agora estar pensando no plano de retomada, que foi também a pergunta do Wagner, né? Falou exatamente desse aprendizado pós-pandemia. Então, o primeiro passo, Cris, é estar de acordo com os protocolos, de acordo com as exigências, de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem estudado bastante e a escola, né, que eu hoje sou gestora, já preparou um protocolo para mandar para as famílias e esse protocolo consta todas as práticas, não só do que a gente viveu durante essa pandemia, como vai acontecer no retorno. Provavelmente turmas reduzidas, grupos, né, divididos para que um grupo menor esteja na escola enquanto o outro estará em casa. E, além disso, a aula precisa também chegar aos alunos que estarão em casa. Então, provavelmente, as aulas presenciais serão gravadas, serão filmadas, para que, em tempo real, o aluno em casa tenha direito a assistir aquela aula que vai estar acontecendo quando a gente estiver presencialmente na escola. Agora, o mais importante, além de pensar no pedagógico, né, porque a gente tem que falar também, pensar nos conteúdos, no que é prioridade. O ano de 2020 ficou ferido. A gente não tem como apagar. A gente tem como cuidar as feridas, mas apagá-las vai demorar um pouquinho. Toda ferida forma uma cicatriz. E o ano de 2020
vai deixar algumas cicatrizes, mas a gente pode cuidar delas. De que forma? Ao retornarmos, como já fizemos na escola, já pegamos todos os conteúdos vistos nesse período online e a gente vai precisar revê-los. Os pais estão muito preocupados com isso. Será que a aprendizagem aconteceu significativamente? Será que realmente o meu filho aprendeu o conteúdo de forma online? Por isso que no retorno, nossa equipe já está se preparando para essa retomada de conteúdos. E o que ainda tem para frente, a gente também vai priorizar. A gente precisa também dar valor aos conteúdos que forem fundamentais para o ano seguinte. Então, hoje, meu aluno do segundo ano, a professora precisa me dizer o que é fundamental para que ele possa cursar o terceiro. É a professora quem vai fazer. E aí, a coordenadora já está se reunindo com a equipe docente e priorizando esses conteúdos para que a gente possa dar um passo à frente. Nenhuma escola vai poder seguir em frente, Cris, de forma leviana. Nenhuma escola pode esquecer o que passou e querer voltar e ainda dar todos os conteúdos de forma minuciosa, porque isso pode causar ainda um não aprendizado. Então, a gente tem que priorizar principalmente aquilo que for fundamental para a série posterior. 2020 vai ser um ano de dor também no retorno. Com certeza, com certeza. O impacto dessa pandemia no ensino público, né? Às vezes de computadores. Como é que você vê isso? Aí, como você vê isso, Sil? Cris, picotou um pouquinho para mim a sua pergunta, né? Então, deu uma congelada, mas eu acho que... A pergunta foi do Wagner. Isso, eu entendi mais ou menos. Ele está falando da comparação do ensino público e do privado. Isso mesmo. Aí ele perguntou como você vê esse impacto. Os comentários. Como você vê esse Os comentários não estão mais subindo para mim. Os comentários estão estacionados. Tá, assim, como você vê o impacto do ensino público por falta de tecnologia, né? Como é que você vê essa pandemia e nesse impacto no ensino público, nas escolas públicas? Eu vejo como um grande complicador, Cris. Infelizmente, a gente já tinha uma comparação, né, que era inevitável com relação ao ensino público e ensino privado. Né? A gente já tinha essa comparação com relação a conteúdos, a tecnologia, a aprendizagem significativa, sei da qualidade dos professores do ensino público. Não tenho dúvida, né, que temos, tanto no ensino público quanto no ensino privado, profissionais extremamente qualificados. Conheço vários que são amigos próximos. Eu tenho uma irmã que é professora pública e que faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, eu não tenho dúvida da qualidade dos profissionais. Mas com a necessidade das aulas virtuais, isso dificultou de forma significativa o ensino público, porque nem todos têm acesso a computador, à internet e a possibilidade dessas aulas remotas, de forma remotas, continuarem. Então, o que eu posso dizer para o Wagner, a minha vida é em empresa privada, toda a minha trajetória de magistério é instituição privada. Mas o que eu posso... a minha análise será de que provavelmente a discrepância se tornará ainda maior, né? Eu acho até que o retorno está sendo mais tardio exatamente por isso, pela dificuldade do ensino público ter a condição de oferecer de cumprir todas as exigências da OMS, porque para a escola privada a gente já comprou os termômetros para ferir a temperatura, compramos tapete sanitizante, que é para higienizar o solado, compramos totem sem contato para o aluno apertar com pedal e higienizar as mãos, colocamos o funcionário do apoio com aquela mochila em que com material apropriado vai fazer a asepsia da sala. Então, olha quanto
investimento que foi possível para a escola privada, que é a que eu represento. Então, eu não posso, assim, falar, né, garantir de como esse retorno vai acontecer para o ensino público, mas posso dizer que provavelmente a diferença será mais atenuante. Perfeito, Silvânia, perfeita a sua colocação. E sabemos, assim, que o trabalho remoto, ele está bem desgastante, né, para os professores. Alguns estão com a... Para todo mundo, né, Cris? Não é só para o professor. Para o professor, para a família e para o aluno. Exatamente. Alguns estão com ansiedade acima até da normalidade, né? Sobrecarregados, alguns até frustrados, né? Na teoria, o gestor escolar ele deve buscar conhecer cada membro da sua equipe, né? E reconhecer o desafio que cada profissional tem enfrentado, porque todos estão enfrentando um novo desafio. Qual a importância da inteligência emocional nesse processo, né? E qual é o seu propósito como gestora? Cris, nesse momento em que a situação está tão complicada para o lado emocional, né, do indivíduo, seja o professor, seja a família, de toda forma também está com o emocional abalado. O confinamento, né, tem trazido esse comportamento diferente, ou de frustração, ou de desmotivação, ou de aceleração. Cada criança reage de uma maneira. Então, cabe à escola ter esse olhar para o emocional, né? Cabe à escola se preocupar com esse emocional e fazer algo também nesse sentido. Então, assim, o exemplo que eu posso dar é que a gente tem atuado muito com mensagens motivadoras, né? É um trabalho que a gente tem feito, o Serviço de Orientação Educacional da escola tem atuado de forma efetiva, né, contínua, com mensagens de apoio, dicas de rotina, porque o início foi muito mais difícil. Agora a gente está até bem mais adaptado. Eu falo até por mim, como mãe. O início, para lidar com o aprendizado dos dois no mesmo horário, foi algo que estava me causando um desconforto muito grande. Mesmo sendo professora, que as pessoas às vezes dizem assim, mas quando você é professor, você tira de letra. Engano, porque a gente é professor para o filho do outro. A gente só consegue ser professor quando não é o nosso filho. Você sabe disso. De casa não faz milagre, né? Assim. Perfeito, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Então, esses ditados, eles são verdadeiros, porque quando a gente está em casa, a gente é mãe. E a gente não consegue ser o professor do filho, a gente consegue ser mãe do filho, não dá para dividir os papéis. Então, para mim, foi também muito difícil, Cris. Foi também bem complicado. E aí o tempo, o olhar do professor, o olhar do orientador, o apoio da equipe pedagógica via agenda, via e-mail, via telefone, conseguiu levar para a família um certo apoio. Para a nossa equipe docente, por exemplo, a gente disponibilizou terapia, porque foi necessário, Cris. Os professores precisaram mudar a vida da noite para o dia. Verdade. E aí a gente viu que tinha professor sofrendo um pouco mais, porque isso é nítido, né? A internet não ajuda. O equipamento pode não ser o favorável. Com isso, causa uma instabilidade. O professor hoje não está dando aula mais para o aluno, ele está dando aula para a família. Porque a mãe está do lado, o pai está do lado. E a gente precisou entender que dar aula para a família hoje é uma necessidade. Então, a gente disponibilizou, a gente fez uma terapia coletiva, que foi bem bacana. Dou como dica para as escolas, né? Tivemos um psicólogo que junto conosco fez um atendimento coletivo, onde a gente pôde se colocar, foi extremamente importante, e se disponibilizou para o atendimento individual, porque nem sempre no grupo a gente consegue ser quem a gente quer, nem sempre no grupo a gente se posiciona, né, de forma
segura. Então, a gente também deixou o contato dela para que os professores pudessem pedir essa terapia. E muitos tiveram esse resultado. Eu tive professor que me ligou para agradecer o contato da psicóloga, para dizer que conseguiu enxergar possibilidades que antes ele ainda não tinha visto. Então, eu acho que esse apoio emocional é fundamental no momento que a gente está vivendo. Perfeito, Silvânia, perfeito. E assim, realmente a escola, a gestão, ela precisa, né, cuidar da sua equipe, né? Porque a escola tem o papel de cuidar dos alunos, cuidar das famílias, mas hoje, nesse momento, a escola está precisando cuidar da sua equipe, né? Os gestores precisam sempre apresentar resultados positivos, né? Mesmo com esse turbilhão aí de problemas acontecendo. O que você espera para um futuro próximo, né? Nós temos 45 minutos já, então a gente precisa acelerar. O que você espera aí para esse futuro próximo, né? Como gestora, vivendo aí essa pós-pandemia, o que você espera? Cris, hoje eu espero capacitar a minha equipe para viver esse novo mundo. Hoje é o que eu vejo. Eu vejo hoje um mundo novo, né? Aquele mundo que eu vivi até hoje, eu vou completar meio século de vida. E eu falo com muito orgulho, né? As pessoas até dizem assim: Silvânia, você entregou a sua idade no seu Insta. Não tem problema. Eu entrego a minha idade bem e com orgulho. Mas eu digo também que nesse meio século de vida, eu nunca vi tanta necessidade hoje de capacitação profissional. Então, eu acho que o futuro que nos espera é um futuro de novos profissionais, de uma nova era, né? Então, eu acho que a gente precisa se capacitar para esse mundo virtual fazer parte da nossa vida de forma favorável, sem medo. Porque antes, Cris, é muito comum o medo da câmera. Eu sempre gostei de câmera, de palco, de microfone, não posso mentir. Né? Quem me conhece, eu não posso mentir. Quem me conhece sabe que se me der um microfone, eu não largo nunca mais. Mas o professor, ele gosta muito do espaço dele na sala de aula. Diferente de mim, muitos professores gostam mesmo da sala de aula. E hoje a sala de aula ela é fora da escola. Então a gente precisa também capacitar esse professor para gravar vídeos, né? A gente precisa capacitar esse professor para falar diante de uma câmera. Ontem eu apresentei uma live, Cris, eu nunca tinha apresentado uma live. Essa é a minha primeira live profissional, vai ficar na história, mas ontem foi a primeira live que eu apresentei como apresentadora. E apresentar uma festa olhando para uma webcam, nem se vendo, porque agora eu tô pelo menos vendo você, me vendo e conseguindo ver que as pessoas estão aqui conosco. É uma nova realidade. Ontem, nem isso. Ontem eu falei o tempo inteiro sem ver ninguém, olhando apenas para a webcam. Então é uma situação inusitada. Então eu acho que esse futuro vai precisar desse profissional. Esse profissional desinibido, esse profissional que quando pegar uma câmera vai dar uma festa. É esse profissional do futuro, não tem para onde fugir. É isso aí, perfeito. Perfeito, ótimo isso. Essa colocação. E renasça como seguidor, né? E assim o projeto ressuscitará nas mãos dos seguidores que se tornarão líderes, né, engajados. E aí, para finalizar, você tem 3 minutos. O que é ser um líder engajado? Só não sei se eu vou conseguir falar em 3 minutos. Vou tentar. O que é um líder engajado? É um líder que faz. É um líder que participa. É um líder que conhece toda a equipe que convive com ele. O líder engajado é um líder que sabe
exatamente o que acontece dentro da sua escola, dentro da sua empresa. Eu falo escola porque é o que eu vivo, mas o líder, ele está em todo lugar, né, em toda a profissão. E aí, se o líder ele não conhece a realidade da história em que as pessoas que convivem com ele não está engajado. Então, o líder engajado, ele não pode nunca ter uma sala em que lá dentro ele fique. Ele precisa participar de tudo que acontece para que ele realmente faça com que o outro queira o que ele quer. Porque os nossos liderados só nos seguem, Cris, quando eles acreditam que você quer o mesmo que ele. Então, eu espero fazer da minha equipe docente, da minha equipe pedagógica, da minha equipe administrativa, líderes, porque todos nós somos líderes. Todos nós lideramos alguma coisa. E para liderar, tem que primeiro amar o que faz. Se não ama, não lidera. E fazer com que o outro acredite naquilo que você quer que ele acredite. Dessa forma, a gente lidera positivamente. Perfeito, Silvânia, perfeito. Maravilha a sua resposta. E assim, a gente está se despedindo aqui da nossa live. Antes da gente se despedir, a Silvânia ainda... A Fabi... Às vezes você está travando para mim, sim. Para mim também está normal. Deus está proporcionando a sua primeira live profissional, como você disse, né? A primeira de muitas, eu tenho certeza. Vamos fazer mais, vamos buscar outros temas e trazer você aqui de volta com a Seduc, além dos cursos online, que a gente já conversou e já está no esquema. Deixa uma mensagem para os educadores aí, bem rapidinho, né? Qual é a mensagem que você deixa para nós, né, que amamos educação e estamos vivendo esse momento aí desafiador? Bom, gente, eu queria, na verdade, poder falar com todo mundo que está aqui, né? Como está travando, eu estou agora conseguindo ler, eu não estava nem lendo e não sabia quem estava presente. Agora que eu estou vendo vocês, eu estou conseguindo ler, eu fico mais feliz de conseguir agora pelo menos visualizar, porque nem as coisas escritas estavam aparecendo para mim. Então, eu quero dizer a vocês que esse momento que a gente está vivendo é um momento desafiador, mas eu acredito na vitória pós-pandemia. Eu acredito que a gente vai viver de forma mais grata, sabe? Porque hoje alguns sofrem apenas o confinamento, outros sofrem perda de parentes, de amigos próximos, né? Então, assim, a gente está falando de um mundo novo, mas é uma pandemia, é um fato histórico que está trazendo dor. E eu costumo dizer que enquanto a minha reclamação for porque eu estou confinada, eu estou no lucro. Enquanto a minha reclamação for porque eu estou dentro da minha casa e meus filhos, dentro de casa sem poder passear, mas com saúde, já é um privilégio. Então, no momento que a gente está vivendo, eu digo, se você tem saúde, seja grato, dentro de casa protegido, seja grato se o alimento está sobre a sua mesa. Então, por mais dificuldades que estejamos vivendo, nós vamos sair dessa vitoriosos. Eu creio. E eu acho que a gente vai saborear essa vitória muito mais feliz. A gente vai saborear com aquele gostinho de que vencemos, sabe? Eu venci a pandemia. Então, fazer parte de um fato histórico já é um privilégio. Nós vamos para o livro. Vai estar lá, 2020, pandemia, Covid-19. Então, os nossos filhos e os nossos netos estudarão como fato histórico que nós vivemos. Então, eu acho que viver uma pandemia e sair dela vitorioso já é o meu recado. Seja grato por isso. É verdade, Fabi está dizendo aqui, temos que ser gratos. Contaremos essa história, é verdade, Letícia? Trocar experiências,
é muita gratidão, né? Então, eu agradeço muitíssimo. Cristine, ó, saudades, né? Tô vendo que você tá aí, saudades de vocês. Falar com as né? pessoas Pessoal, agora, né, oportunidade aí de trabalhar. Também muitos beijos é e muito muitas pouco saudades. tempo. Eu quero mais tempo de live, é muito pouco tempo. A gente agora tem que conversar com as pessoas. Tem gente aí, não, ó, tem gente aí pedindo bis. A gente vai fazer uma Cadê outra minhas alunas? forma. Eu queria ver minhas alunas, ouvir minhas alunas, meus alunos da pós-graduação. Cadê todo mundo? Não dá tempo. É verdade. Espero que vocês sigam as nossas páginas aí nas redes sociais, no Facebook. Nós temos um canal lá no YouTube, né? Aqui no Instagram. Está saindo aí o nosso site fresquinho, com muitas novidades também, muitos conteúdos bacanas, né? E teremos muitas novidades daqui para frente, outras lives. Semana que vem nós temos uma live voltada para a educação infantil, com o Marcelo Serralva. Então, as professoras de educação infantil que estão presentes, aproveite e não percam essa live com o Marcelo Serralva no próximo sábado, às 18 horas, tá bom? Sil, foi um prazer enorme ter você aqui, que você faça ainda muitas lives, que com certeza eu vou assistir, porque eu sou sua fã, tá bom? Um beijo grande para todos que estão aqui presentes conosco nesse momento. Muito obrigada. Um beijo, tá, Cris. Obrigada. Um beijo. Quero agradecer também o convite e deixar aqui um beijo para todo mundo que curtiu, todo mundo que participou, quem me conhece, quem não me conhece. Sejam bem-vindos, né, a esse novo mundo que a gente está vivendo. Muito obrigada. E agora teve coraçãozinho, isso, manda bastante coraçãozinho. Aperta aí o coraçãozinho, que eu quero ver o coraçãozinho. Vai ficar gravada lá no GVT e depois eu boto ela no YouTube e boto lá na nossa rede e mando para você guardar de recordação, tá bom, Silvânia? Quero sim, a primeira live a gente nunca esquece. Pois é. Um beijo grande para você. Um beijo, Cris. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer.